Boa noite. 80% da população do Recife depende dos ônibus para se deslocar. Atrasos e superlotação são problemas enfrentados diariamente. Questões que comprometem não só o conforto, mas também a segurança de quem usa o transporte público. A mais recente vítima desse problema foi a estudante Camila Mirelli, de 18 anos. A universitária estava no ônibus da linha Barro-Macaxeira e, segundo testemunhas, o veículo estava lotado, a porta se abriu e derrubou a jovem. A morte de Camila reabriu o debate sobre a qualidade do transporte público no Brasil e no Recife. Quais são os direitos dos usuários e por que, mesmo com sucessivos aumentos nas tarifas, não há melhorias significativas em nosso sistema de transporte urbano? Quem faz as normas desse sistema e quem fiscaliza? A qualidade do transporte público no Grande Recife é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. Para esse debate, nós convidamos Cyrano Lopes, que é representante dos usuários no Conselho Superior de Transporte Metropolitano. Também está conosco Agostinho Maia, gerente-geral de trânsito da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife. E completa nossa conversa Alfredo Bandeira de Melo, diretor de planejamento do Grande Recife Consórcio de Transportes. A gente lembra que você pode participar do programa enviando pergunta, comentários para o telefone 21 26 7958, para o e-mail opiniãope@fpe.br e para as nossas redes sociais no Twitter, no @opiniãope e na nossa página no Facebook. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Eu queria começar com um dado interessante. Segundo estudos que padronizam o uso de transporte público no Brasil e no mundo, a ocupação ideal de pessoas num veículo de transporte coletivo é de 4 pessoas por metro quadrado. No Recife, a gente tem verificado em horários de pico que essa ocupação chega a 8 pessoas por metro quadrado. A gente vê claramente que há ausência de um número suficiente de coletivos para atender a cidade. E aí eu pergunto, o que é que está faltando para a gente? O governo precisa ampliar a concessão do número de ônibus que estão nas ruas, ou essa concessão é suficiente e as empresas é que não colocam esses ônibus nas ruas para economizar, ou enfim, por qualquer outro motivo? Eu acho que, como representante da CTTU, acho que eu queria ouvir o primeiro Agostinho e depois eu queria ouvir o Alfredo. Essa questão que você está perguntando, ela está muito relativa à operação do transporte em si. A parte nossa é a questão da fiscalização de trânsito. Então acho que o Alfredo estaria mais capacitado para responder essa parte, entendeu, André? Oi, André. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, veja bem, a gente tem aí diversos problemas. Se a gente disser aqui, abrindo já o seu programa, dizer que não tem problema, nós estamos mentindo. Na verdade, o que nós precisamos fazer, e estamos fazendo, e temos feito isso com muita força, com muita vontade, é tentar cada vez mais melhorar esse transporte público. Temos muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades. A gente tem aí convivido esse tempo todo com muitos engarrafamentos. Eu até respondendo a sua pergunta, eu diria que a questão não é frota. Nós temos aproximadamente hoje alguma coisa em torno de 1/3 da frota rodando adicionalmente por conta de engarrafamentos, ou seja, a gente não tem velocidade. O problema nosso é falta de velocidade. Cada vez mais que a gente vai ficando mais preso no trânsito, o que acontece é que as frotas precisam, como você está muito bem colocando, na percepção de as pessoas que não entendem muito bem dessa questão, é de precisar de mais frota. E não é, porque você vai só aumentar o custo, né, do sistema, a passagem vai ficar mais cara para o usuário e você não resolve o problema. Então a gente precisa ter velocidade. Este é que é o nosso foco, esse é o nosso problema maior hoje. Cyrano, como representante dos usuários no Conselho, como é que se discute essa questão hoje no Conselho? Há número suficiente de concessões? As empresas não colocam os ônibus na rua? Como é que fica essa questão hoje no Conselho? Primeiro, inicialmente, lamentar a morte trágica dessa estudante, né, que tinha uma vida pela frente. E isso, na verdade, foi a crônica de uma morte anunciada. Na forma como, especificamente, o Barro Macaxeira, ele trafega com muitos usuários, superlotado, isso, cedo ou tarde, infelizmente, iria acontecer, e aconteceu. Eu queria lamentar essa situação. A questão também é um modelo adotado.
vejamos, tem linha que hoje não comporta mais esse tipo de veículo, esse caminhão encarroçado. Acho que a gente tem que discutir isso, tem que mudar o veículo, tem que ser a partir para outro tipo de equipamento. Isso não é levado a sério esse debate, porque talvez fira interesses outros que existam, né? Só para esclarecer, o ônibus que a estudante caiu era daqueles ônibus que são duplos, é isso? São articulados? São articulados, mas nós temos tanto isso como os outros comuns, né? Que são caminhão encarroçado, né? Piso alto, não são adequados. Nós não temos ônibus, né? Temos caminhões, né? É outro problema que nós enfrentamos na questão da qualidade, né? E o equipamento também, veja só. Por que não se pensar num outro equipamento, numa questão estrutural, como um próprio metrô ou um veículo leve sobre trilho? É importante a gente mudar o foco também. E o Estado tem essa responsabilidade. Nós não podemos fugir a esse debate. A sociedade também tem que entender que precisa repensar esse modelo, porque fica sempre essa história, dizendo que não a frota está em excesso, tem engarrafamento e tal, mas não vai ser esse modelo que está aí, que está mostrando que não funciona. Não é solução para uma cidade como Recife, como outras grandes cidades, tá certo? Eu acho que passa por aí esse debate, tá? A questão da qualidade, ela coloca-se, por exemplo, se for melhorar a qualidade, o custo também vai recair sobre os usuários. Quem financia esse sistema? Como financia? Qual o efetivo controle social que passa pelo Conselho Superior de Transporte Metropolitano, que não tem cumprido efetivamente seu papel de discutir a política de transporte na região metropolitana. A gente quer falar um pouquinho depois mais sobre isso, mas agora eu queria saber do Agostinho, como é feita a fiscalização de frequência no intervalo, do intervalo que os ônibus, que cada linha precisa sair? Quando eu falei para você de fiscalização, é mais a fiscalização de trânsito, entendeu? Essa fiscalização relativa à frequência tem muito ligado à parte operacional, que é o consórcio. Mas só complementando a pergunta quando você fez no início, quando falou da ocupação por metro quadrado e tudo, foi por isso que eu pedi para o Alfredo responder, que está muito mais dentro da parte da dimensionamento de frota, entendeu? E na parte nossa, que é a parte mais, como ele estava falando, de velocidade, a gente tem feito um esforço na parte da prefeitura para criar o que a gente chamou de faixa azul, que teve um ganho, por exemplo, na Domingos Ferreira, em torno de 50% no deslocamento dos ônibus. Na Cosme Viana, que é outra faixa azul que a gente colocou, em torno de 35%, e na Mascarenhas de Moraes, em torno de 23%. Qual é a outra etapa que a gente está programando agora na parte dentro do município, para tentar dar um ganho maior na velocidade, que é um fator que realmente tem um ganho para o usuário, você diminui o tempo de viagem. Então, nós estamos estudando os outros locais que possamos implementar a faixa azul e também já temos uma licitação pronta e já vamos implantar a fiscalização eletrônica desses locais com faixa azul, para garantir que ninguém, como a gente chama no termo que a gente usa, ninguém invada a faixa, tá certo? Então, são esses procedimentos que dentro da área do município e dentro da área de fiscalização de trânsito, nós estamos fazendo esforço para implementar, para ajudar dentro do que a gente puder na parte do transporte coletivo como um todo. A questão, a gente está falando de velocidade, de faixas exclusivas, e a gente teve uma grande esperança aí que foi com o anúncio dos BRTs. A gente já ouviu a pessoa que idealizou os VLTs, deixa eu me lembrar aqui o nome dele, Jaime Lerner, e ele disse que o sistema adotado aqui em Pernambuco está longe de ser BRT, o sistema que ele idealizou e que foi implantado inicialmente em Curitiba. Até que ponto isso é verdade? E aí também eu volto para perguntar, o que está acontecendo com os nossos BRTs? As obras estão inacabadas, muitas dessas obras atrapalham ainda mais o trânsito e assim, nada do que foi prometido, quase nada foi entregue e os prazos estão sendo cada vez mais esticados. O que está acontecendo com o nosso sistema, que era a esperança para o... Vários problemas, André. A gente, quando começou aqui a nossa fala, a gente reconhece que tem problemas, né? E seria difícil não dizer exatamente isso, mas desde o governador saudoso Eduardo Campos, que faleceu, que tinha esse sonho de ver esse BRT
funcionando aqui na região metropolitana. Desde lá que a gente vem trabalhando nisso, desde 2011 talvez, trabalhando nesse projeto do BRT. E me admira muito, Jaime Lerner, ter dito a você que foi ele que é o idealizador de BRT. Não, ele não disse a mim, não. Ele disse a alguns jornalistas que publicaram algumas matérias. Isso é uma coisa mundial, né? Isso é uma coisa que já vem de muitos anos atrás, isso vem sendo adaptado. E aí se chegou a esse BRT, como também tem o BRS, que são essas faixas azuis que ele está falando aqui, o nosso amigo Agostinho, que são faixas exclusivas para ônibus, sem aquele modelo de veículo diferenciado, sem aquelas estações mais confortáveis, etc., mas que também dá velocidade aos ônibus. O que nós estamos vendo aí é um descasamento nesse período todo, de 2013 para cá, mais especificamente, é um descasamento entre obras. Você sabe que nós somos governo do Estado e temos prefeitura, então são serviços públicos. Não são serviços privados que você entra com capital e faz a obra, se der algum problema você tira aquele empreiteiro, bota outro, contrata, etc. Nós não temos essa agilidade, essa flexibilidade. Existem leis que a gente tem que cumprir. A 8666 é uma delas, a lei de licitação. Um exemplo que eu lhe dou é o terminal da Caxangá, por exemplo, na terceira e quarta perimetral, que foi feita a licitação, uma empresa foi vencedora dessa licitação, a Mendes Júnior, e o que acontece é que ao longo da execução dessas obras a empresa quebrou. Os sócios todos foram presos, e estão presos até hoje, todos os sócios da empresa, e nós estamos com essas duas obras inacabadas. Então, o que nós estamos fazendo é todo um esforço com o governador, com o prefeito da cidade do Recife, com o Tribunal de Contas, para que a gente retome essas obras de alguma outra forma. Então, é muito fácil chegar aqui e só criticar, jogar pedra no sistema de transporte público, mas o nosso próprio amigo aqui, o colega Cirano, sabe do nosso esforço, sabe do nosso trabalho que a gente tem feito para poder gerar recursos e gerar condições da gente conseguir levar esse transporte adiante. É muita luta, muito trabalho. Quer falar, Cirano? Eu queria pegar a questão da qualidade de transporte, lembrando a situação dos terminais de integração, né? Você anda por aí e vê o verdadeiro caos que é os terminais de integração, né? É difícil, reconheço a dificuldade, mas o povo sofre com isso, né? No tocante a utilizar um serviço essencial para o seu deslocamento para o trabalho, para o lazer, para as escolas e tudo mais. E nós não vemos nesse período todo, ao contrário, tem alguns terminais que estão fechados. O exemplo é a situação de Joana Bezerra, o terminal de Joana Bezerra, onde você tem construído, falta um acesso, né? O sistema viário lá que não está concluído, né? E a população sem usufruir daquele espaço para esse deslocamento, né? E lembrar também as calçadas, que é responsabilidade da prefeitura. Você usa a Avenida Agamenon Magalhães, você vê as pessoas jogadas ali, naquelas ilhas ali, arriscando a serem atropeladas, sendo vítima do próprio sistema de transporte que ele deveria usar, né? Isso é um papel também da prefeitura. É um descaso. As paradas, aí puxa muita questão. A qualidade passa, por exemplo, pelo órgão gestor, a questão do 0800, como funciona esse 0800? A dificuldade que não recebe ligação do celular, não tem outros mecanismos que hoje existem colocados aí para receber as demandas dos usuários, fazer um trabalho em cima disso, tá? E a questão da transparência, né? Vejamos, eu acho que necessita também lançar uma luz sobre esse sistema como um todo, para que as pessoas tenham clareza de como mesmo funciona. Como nós estamos pegando praticamente Recife, eu me atino mais a Recife, né? Como a maior cidade, onde você concentra 70% do transporte do Grande Recife, é aqui em Recife. E é essa situação que a gente encontra colocada para os usuários que são forçados, digo forçados necessariamente, a usar o sistema, porque não tem outra alternativa. Agostinho, a questão da fiscalização da conduta dos motoristas que dirigem em alta velocidade, freiam bruscamente. Uma pesquisa do Instituto de Defesa Nacional do Consumidor identificou no Recife, entre Recife, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que aqui é um dos locais mais complicados com relação a isso. A segurança do passageiro com a relação da segurança com que o motorista dirige. A CTTU faz algum trabalho em relação a isso, de fiscalizar o motorista que queima a parada, que para depois do ponto? Como é que o usuário, como o Cirano está dizendo, pode
cobrar uma atitude mais consciente do motorista nesse sentido? Eu podia puxar para mim de novo, André, porque eu acho que essa questão não diz respeito ao meu amigo Agostinho. Então, por favor. Nós temos, sim, feito gestões, nós temos uma fiscalização, tem várias pessoas na rua, tem fiscais de linha e frota, isso já ao longo desses últimos 30 anos, desde a época da MTU, que o consórcio Grande Recife é uma sucessora da MTU no passado, e tem também o 0800, que as pessoas podem ligar para lá, o Cirano sabe disso, ele acompanha esse trabalho nosso também lá, muito bem. A gente tem toda uma estrutura montada com o 0800, mas que não aceita ligação de celular, né? Não aceita ligação de celular. Então a pessoa não pode fazer a ligação na hora que de sofreu... celular não, mas pode fazer de fixo. Pode fazer de fixo. Então tem que esperar chegar em casa, chegar no telefone depois fixo. Liga, anota os dados todos de sua reclamação e depois liga num momento mais adequado. Certo. E a conduta dos motoristas? Há uma frequente capacitação, qualificação? Frequente não, mas há sim. Há uma qualificação. Para ser admitido, ele precisa ser qualificado na empresa. Existe um curso lá nas empresas de transporte, mas isso é um problema das empresas de transporte, que a gente dá todo o incentivo, todo o apoio. Já fizemos esse treinamento lá na época da MTU, ainda lá no Grande Recife, agora no consórcio, já fizemos isso também, mas isso hoje é uma responsabilidade das empresas. Certo. As condições de trabalho dos motoristas, os salários que vira e mexe, há greves que eles reclamam, os salários são baixos, as jornadas são muito extensas. Como é que essa questão está sendo discutida hoje no Conselho, Cirano? Olha, o Conselho ele veio se reunir praticamente depois de 1 ano e meio, esse ano, 2 vezes, né? Mas é preocupante a condição de trabalho, por exemplo. Você tem locais onde praticamente os trabalhadores que exercem. É uma outra questão que a gente tem que ver, essas condições da jornada, do estresse do dia a dia, né? Desse equipamento onde ele não é adequado para esse tipo de serviço, esse equipamento, ao contrário, ele desgasta cada vez mais o motorista, né? Causando danos à sua saúde, né? Que, infelizmente, por você não ter tido a oportunidade de, no processo de licitação, propor um equipamento diferenciado, com câmbio automático, a questão do amortecedor lá do ônibus. As empresas se negaram, né? E aí sofre o trabalhador que é forçado a trabalhar nisso. Fora os locais, os terminais. Os terminais são inadequados, alguns mini terminais são inadequados para o motorista, o cobrador e o fiscal exercerem suas atividades, né? Eles ficam praticamente a entrega à própria sorte. Outro lado também a gente tem que ver desses profissionais que têm uma responsabilidade enorme com a vida dos passageiros e precisa ter uma atenção especial. É claro que temos pessoas boas e ruins em qualquer profissão, mas tem outro lado também da questão. O cara trabalha jornadas extenuantes, num trânsito desse maluco, e é preciso ter também um olhar especial com essas pessoas, né, com esses trabalhadores do setor. Eu vou pedir um minutinho para vocês, para a gente fazer nosso primeiro intervalo. A gente lembra de novo que você pode participar do programa enviando sua pergunta, seu comentário para o telefone 21 26 7958, para o e-mail opiniãope@fpe.br e para as nossas redes sociais. Não saia daí que a gente volta daqui a pouco. A Opinião Pernambuco está de volta. Hoje falamos sobre a qualidade do transporte público no Grande Recife. Participam do debate Cirano Lopes, que é representante dos usuários no Conselho Superior de Transporte Metropolitano, Agostinho Maia, gerente-geral de trânsito da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife, e Alfredo Bandeira de Melo, que é diretor de planejamento do Grande Recife Consórcio de Transportes. Agostinho, a gente estava falando de motoristas que às vezes trafegam em alta velocidade e descumprem mesmo as leis de trânsito, sem falar na segurança dos passageiros. Como é que a CTTU atua nessa questão em particular? Nessa questão relativa à velocidade e à segurança, nós fizemos uma mudança na forma de fiscalizar, que nós tínhamos o equipamento que fiscalizava o avanço semáforo, e tinha um que fiscalizava a velocidade. Nós fizemos uma licitação nova que incluía no mesmo equipamento o avanço, velocidade, a parada sob a faixa e a velocidade da via.
Com isso, nós já estamos hoje com 64 equipamentos instalados e conseguimos ter uma redução em torno de 30% no número de acidentes. Que na hora que você tem o controle de velocidade na via, você tem a velocidade uniforme de deslocamento, você diminui o risco de acidente. Então, o controle de velocidade dessa na parte dos veículos como um todo, incluindo os ônibus também. E se o motorista cometer alguma outra infração fora da área de atuação do equipamento, tendo o agente de transporte, ele é notificado também. Certo. Não temos nenhuma distinção por ser ônibus ou coisa. Entendi. Alfredo, a questão de isenção de impostos. A gente está falando de investimentos, o Cirano está falando de transparência. O governo de Pernambuco e as prefeituras do Recife e de Olinda abriram mão dos impostos, o ISS e o ICMS, para melhorar a qualidade do transporte público na cidade. Ao todo, são 52 milhões em tributos que deixam de entrar nos cofres públicos por ano e que as empresas economizam. Como é que esse dinheiro tem sido utilizado? O governo tem cobrado dessas empresas planilhas, investimentos, provas de investimento que justifiquem essa isenção? Claro, André. Veja, as empresas não deixam de receber isso ou recebem isso. O que acontece é que essa redução, que nós chamamos de desoneração da tarifa, é que isso tem um peso na planilha tarifária e que deixa de acontecer esse peso na hora que você retira impostos daquela planilha. Então, esse peso deixa de acontecer. Por exemplo, em 2013, quando houve a desoneração, se não me falha a memória, do PIS/COFINS com o governo federal, essa tarifa que tinha acabado de ser reajustada para 2,25, se não me falha a memória, o governador Eduardo Campos, na mesma hora, teve a coragem de dizer, não, se houve uma desoneração de impostos, vamos também transformar isso em benefício tarifário. E voltou para 2,15. Então, aquela questão ficou muito clara na época, no noticiário da imprensa disse isso muito bem. Aliás, no Brasil inteiro, foi o único aqui em Recife, em Pernambuco, que teve a coragem de dizer que isso foi por conta da redução dos impostos. Então, houve sim benefícios, André. O usuário paga menos. Acho que o Recife hoje deve ter uma das menores tarifas do Brasil. Se você for fazer uma pesquisa, e eu sugiro que faça, para comprovar o que eu estou dizendo, você tem tarifas muito mais caras no Brasil do que a de Recife. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, todas essas são maiores do que as nossas. E a gente tem aqui uma das menores tarifas do Brasil hoje ainda. Uma pergunta de Patrick, de Pau Amarelo. Pois não. Ele quer saber o que é que vai ser feito com as paradas do BRT da Conde da Boa Vista que estão abandonadas? Patrick, boa noite. É uma boa pergunta. Veja bem, a Conde da Boa Vista sequer iria ser incluída nos corredores de BRT. Nós, do Grande Recife, aqui fizemos uma pesquisa e essa pesquisa nos indicou que precisava sim fazer com que o BRT não chegasse somente até o Derby, mas que fosse até o centro da cidade, até para se encontrar com o outro corredor que é o Norte-Sul. Então, essas duas linhas hoje, esses dois corredores se encontram lá no centro da cidade hoje. O que aconteceu é que a Conde da Boa Vista não tem caixa, quer dizer, a largura da via não permite você fazer muitas coisas para que o transporte coletivo, o transporte público, conviva com o tráfego misto, ou seja, com os carros, com as motos, com as bicicletas, etc., que tem que também passar por aquela via. Então, ela é um pouco estreita. Então, o que se fez foi um arranjo, foi uma emergência para poder se fazer com que o BRT conseguisse chegar até o centro e, com certeza, as estações definitivas irão ser feitas posteriormente. Cirano, vamos falar de metrô, que também é transporte público e que hoje só atende 14% dos usuários que utilizam transporte todo dia para se deslocar. Como usuário, quais são as principais reclamações hoje dos usuários quanto ao metrô? Inicialmente, a questão da segurança. Isso é patente, né? Você tinha uma qualidade de serviço, um padrão, e esse padrão, com o tempo, ele caiu, né? A limpeza do sistema, também, que é importante você ter um sistema que seja limpo, né? E vou colocar na questão da segurança, né? Eu coloco novamente a questão do metrô, da importância desse país discutir esse modelo. Não adianta, e o papel do governo federal nesse processo é central. Nós estaremos aqui sempre remendando uma custa de retalho e a sociedade sofrendo as consequências. Não tem solução, pessoal. Ou a gente sacode na mesa isso
e não vai servir a iniciativa privada, que essa não tem interesse nenhuma, tem interesse sim em aumentar seu lucro à base da morte das pessoas, como foi o exemplo com essa menina, a Camila. É importante a gente ter claro isso. Não adianta aqui a gente ficar dourando a pílula. Ou a gente toma a responsabilidade da sociedade. Olha, vamos fazer assim porque desse jeito não vai ter uma melhoria nunca para o sistema de transporte. É as calçadas, são os abrigos que estão abandonados, são os terminais de integração com aquele amontoado de gente, tá? E a solução para isso não existe. O usuário não vai poder pagar a tarifa, por menor que seja, porque compromete a renda do mesmo, tá certo? E a quantidade de gente que anda a pé, porque não tem como pagar a tarifa aqui em Recife, principalmente. Que pese o valor, as pessoas acharem barato, mas para quem muitas pessoas economizam andando a pé. É outra realidade que existe aqui na cidade do Recife, né? Alfredo, eu queria perguntar com relação à tarifa, a questão da adequação das tarifas. Eu tenho conhecimento que a linha Rio Doce Circular, ela percorre no percurso ao todo, entre ida e volta, 3 quilômetros. E a linha Araçoiaba Camaragibe faz 93 quilômetros em seu percurso total. As duas cobram a mesma tarifa. Quem é que adequa essas tarifas? Uma pessoa que precisa percorrer 1 quilômetro na linha Rio Doce Circular, ela precisa pagar o mesmo valor que uma pessoa que vai percorrer 90 na linha Araçoiaba Camaragibe? Você hoje está danada comigo, né? Veja, eu não conheço essa linha Rio Doce Circular, não sei que linha é essa, eu desconheço, né? E essa linha de Araçoiaba também desconheço com 93 quilômetros de extensão. Entre ida e volta. Entre ida e volta, pois e voltar. Exatamente, também desconheço. Não é essa quilometragem. Tem alguma coisa diferente, alguma coisa errada que a gente precisa depois corrigir para deixar para o seu público isso muito bem claro. Certo. A nossa política tarifária, ela é baseada em extensão ainda. Isso pode ser modificado, deve ser modificado. Nós estamos estudando uma nova forma de fazer política tarifária. O que acontece hoje é que linhas com até 32 km de extensão total devem ter tarifa A. E acima disso, tarifa B. Né? A gente está fazendo um estudo para poder ver de que forma a gente pode adequar. Porque há inconsistências. Por exemplo, essa regra é de 1992. E até hoje continua valendo. Na época não existia SEI. Hoje existe SEI. Na época, em 92, as linhas eram basicamente radiais e transversais. O que quer dizer isso? É a linha que vai ligar o bairro até o centro, que é uma linha radial, e a linha que liga bairro a bairro sem passar pelo centro. Era o sistema antigo, antes de integração. Então, neste momento, as linhas tinham sua extensão total, né? Se fosse acima de 32 km, 32 km de extensão total era na tarifa B e abaixo disso na tarifa A. Com a evolução, e aconteceu o SEI depois disso, o que aconteceu é que muitas pessoas até se impressionam, não, mas porque você tem uma tarifa maior, menor, etc., não sabem como é que funciona a coisa, nós estamos totalmente à disposição para esclarecer, né? Não só pelo telefone, mas pessoalmente também, se quiserem aparecer lá, é um prazer enorme para a gente explicar isso tudinho para o pessoal, é que as linhas foram cortadas e passaram a ser alimentadoras de terminal de integração e troncais. Então a gente tem que somar agora, para poder se equiparar esse novo sistema de integração com o que existia antes, a gente tem que somar as extensões das linhas alimentadoras, que agora ficaram bem pequenas, com, sei lá, 10, 12, 15 quilômetros, uma linha que era antes com 30, né? Com o somatório da troncal, porque você vai continuar indo para o centro, se você quiser ir para o centro, só que agora de uma forma diferente. A alimentadora desce no terminal de integração, pega uma troncal e vai para o centro. Então, a forma que mudou, e a gente teve que adaptar a fórmula que existia antes, a legislação, a lei que existia antes, da forma como se cobrava a tarifa, que é a mesma até hoje, para poder ficar igual ao do SEI. Mas eu queria depois que você me desse essas duas linhas, que eu quero isso levar pessoalmente para ver o que é isso aí, que isso não está certo não. Tá bom, depois eu lhe passo a fonte. Cirano, você queria falar, Cirano? Não, novamente, essa questão da tarifa, né? É preciso buscar inovar, ver os modelos que existem no país, como está funcionando, para que você consiga incluir mais gente no sistema de transporte. Tá? Eu coloco aqui a questão do bilhete único. O bilhete temporal, alguma coisa nesse sentido, tem que ser pensado. Uma forma que foi feita em São Paulo com muito sucesso e que evita a superlotação nos terminais integrados. São mecanismos que existem. Sem dúvida. Nós estamos analisando isso, Cirano. Cirano, inclusive, acho que sabe disso também, nós estamos analisando todas essas questões, tá certo? A gente tem plena condição
de fazer um sistema tarifário diferenciado, né? E a gente tem estudado isso bastante, mas não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Né? São muitas linhas, são quase 400 linhas aqui no sistema de transporte, são quase 3.000 veículos. É uma coisa que a gente precisa levar com muito cuidado, com muito carinho. Com relação à questão da estudantada, por exemplo, agora mesmo o governador acabou de prometer isso em campanha, acabou de fazer, isso vai entrar já, que é a questão do passe livre. Não sei se você vai chamar isso adiante, mas eu queria enfatizar que mais de 260 mil estudantes da rede pública estadual terá direito ao passe livre agora a partir do segundo semestre. Então aproveite e explique como é que vai funcionar. Ah, claro, sem dúvida. Hoje em dia, o que acontece com o Vem Estudante? Você tem direito a comprar, pela metade do preço da tarifa que você usa, até 70 passagens, né? Isso é uma coisa que é legal e já existe hoje em dia. Quem tem esse benefício, quem é estudante, que vai ter também o benefício do passe livre estadual, você vai ter que trocar de cartão. Esse cartão vai perder a validade que você tem hoje, do estudante, e vai existir um novo cartão, e que você vai ter que se cadastrar novamente, ir lá no posto e fazer todo um cadastro ali no 4 de outubro, e fazer então um segundo cartão. Este segundo cartão terá uma divisão interna do cartão, ou seja, você vai ter condições agora de separar o que é que o governo vai dar à estudantada, né, com o passe livre, e com 44 tarifas ou passagens por mês, e que valerão de segunda a sexta, porque isso agora vem de graça, então o governo achou por bem que não tem essa condição toda de estender o benefício como é hoje em dia, com 70 passagens, mas vão existir 44 passagens de graça, tá certo? Que o estudante vai poder ter esse crédito de graça por mês, e se ele quiser uma outra parte do cartãozinho dele, o mesmo cartão, ele pode adquirir mais 26 passagens também pela metade do preço, da mesma forma que tem hoje. Não, eu acho que, Alfredo, contextualizando essa história dos estudantes, isso é uma luta histórica dos mesmos, do movimento estudantil, claro, reivindicando a questão do passe livre. Né? Eu acho que já acontece no Rio, né? Que já acontece em outros estados. E agora o governo ele acaba de atender uma reivindicação histórica do movimento estudantil. É verdade, né? É verdade. É importante a gente... Agora, acho importante, mas aí nós temos outra realidade também, a questão do desemprego, né? O cidadão desempregado, ele banca a passagem inteira. Quando pode bancar. Já está numa situação de fragilidade social. E é preciso olhar um crítico sobre essa situação, sobre essa condição. E aí, como não tem almoço de graça, né, é preciso ver como financia essa condição desse cidadão que está desempregado, que é forçado a buscar emprego e paga inteiro. Quando não vai a pé. Tá? E compromete a questão de acesso ao emprego, né? Agostinho, queria saber uma coisa de você. Como é feita a questão da fiscalização dos carros que adentram as faixas exclusivas de ônibus? Porque basta a gente entrar no engarrafamento na Avenida Caxangá, por exemplo, na Conde da Boa Vista, que aí a gente vê os espertos chamando todo mundo que está na fila esperando sua vez na faixa normal de carro, passando pelas faixas de ônibus e, sinceramente, eu nunca vejo ninguém ser multado por isso. Como é feita essa fiscalização? Não, as multas existem, eu não me lembro, não sei o número decorado, mas esse ano já foram em torno de mais de 5.000 multas quem invadiu a faixa de ônibus. Não me lembro o número exato para você. Agora, a fiscalização feita pelo ser humano, ela realmente você não consegue abranger o tempo todo que você gostaria. Por isso que a gente está implantando nos locais onde estamos implantando a faixa azul, a fiscalização eletrônica, que ela vai ficar permanente durante todo o período. Por exemplo, a faixa azul da Mascarenhas é das 6 às 20 horas. Então, durante todo esse período, quem invadir será notificado. É eletrônico. Mas Por enquanto, isso só funciona em Boa Viagem, é isso? Esse sistema eletrônico? A gente está implantando agora, já demos a ordem de serviço, vai ficar concluído até o final de junho. Nos outros locais ainda é manual, com agente. Ainda é manual, é na isso? Mascarenhas de Moraes e na Herculano. Certo. Porque na Mascarenhas não está tendo mais problema de invasão da faixa. Na Domingos Ferreira o problema é bem menor. Então nós não fizemos a implantação, optamos por não fazer a implantação na Domingos Ferreira, porque ela não está com pouco problema. Mas existe a notificação, agora a gente não consegue
vê realmente em todos os pontos ao mesmo tempo, consegue ver tudo na cidade. Existe um estudo, só para complementar, feito pelo professor Horácio, em São Paulo, no ano de 2008, um estudo sobre... isso foi um estudo para a cidade de São Paulo, mas que você pode, por analogia, transferir para as outras cidades. A fiscalização feita manualmente, assim, pelo ser humano, ela não consegue ter uma eficiência como a gente gostaria, porque nós somos falhos como ser humano. A fiscalização eletrônica não, ela tem uma eficiência bem maior. Então, para cada notificação que você consegue aplicar, se foi um estudo feito em 2008, se eu não me engano, dentro da cidade de São Paulo, acontecem, ao mesmo tempo, aproximadamente 18 mil que você não consegue ver. Então, veja que então, proporção... Isso explica todos os motoristas que eu vejo na Avenida Caxangá seguindo na faixa de ônibus sem serem multados. Então, o que é que você vê? Existe um problema da fiscalização? Existe. Agora, o que é que existe também que precisa ser alertado? Precisa ter também a nossa parte enquanto cidadão. Claro. Você não precisa estar sendo fiscalizado para poder não fazer aquilo. Você não precisa ver que a prefeitura está gastando uma fortuna para limpar o canal, uma semana depois que você limpa o canal, está lá um colchão, uma geladeira, um pneu velho. Então, se vai limpar de novo, então deixou de ser feito, com aquele dinheiro, deixou de ser feito uma creche para seu filho estudar, mais médico num posto de saúde. Então, tem muita coisa que o governo que eu falo da maneira geral, independente da esfera administrativa, tem muita coisa para fazer, que tem falhas, ainda tem muita coisa boa também, tem. Agora, precisa que o cidadão também faça a sua parte. E no trânsito isso é essencial, né? Eu vou pedir mais um minutinho para vocês, a gente precisa fazer um intervalo. A gente lembra mais uma vez que você pode participar do programa enviando sua pergunta, seu comentário para o telefone 21 26 7958, para o e-mail opiniãope@fpe.br e para as nossas redes sociais. Eu já tenho aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores. Não saia daí que no próximo bloco a gente vai trazer essas perguntas. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Hoje conversamos sobre a qualidade do transporte público no Grande Recife. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas. Eu vou começar com a pergunta do Alexandre Henrique Pires, da Torre. Ele quer fazer a pergunta para Alfredo. Ele diz: o governo de Pernambuco, nos últimos 2 anos da gestão passada, falava aos 4 cantos do mundo a pujança do governo do Estado, dos recursos arrecadados e do modelo de gestão exemplar, e não deu conta, entre outros vários problemas, da mobilidade da região metropolitana do Recife. Qual é o plano efetivo e concreto para mudar essa situação? E eu vou acrescentar a questão do Alexandre. A gente agora no Recife perdeu o prazo para enviar o nosso projeto de mobilidade e perdemos os recursos do governo federal para melhorar a mobilidade do Recife. E aí a gente pergunta, como é que o governo está trabalhando por uma mobilidade melhor desse jeito? Mas, enfim, voltemos à pergunta do Alexandre. Claro. Alexandre, boa noite. Obrigado pela pergunta, Alexandre. É uma ótima oportunidade para a gente esclarecer essas questões. E aí não só a sua pergunta, como também queria depois a de Andréa. Veja, é verdade, a gente teve uma pujança nesse estado, né, durante aí pelo menos uns 6 ou 7 anos, principalmente nos 2 governos de Eduardo Campos. Eu sou testemunha disso. A gente teve realmente esse, não só em Pernambuco, mas no Brasil, né, todo experimentou uma grande virada econômica, e a economia estava muito bem, de vento em popa, não é, com recursos amplos do governo federal. Todos esses programas, ou a grande parte desses programas que existiram em Pernambuco, foram recursos oriundos do governo federal, né, repasses do governo federal, e a fonte secou. Essa que é a verdade, a gente precisa ser honesto, mas todos esses planos, né, boa parte deles, o dinheiro ou chegou em parte, ou chegou a alguma coisa que não veio de jeito nenhum. O governo teve que bancar do bolso, e o governo do Estado também agora, neste momento, neste primeiro ano, neste primeiro semestre, aliás, do governo Paulo Câmara, isso para falar do governo do Estado, também acompanha o resto do Brasil e tem sofrido bastante, né, porque a gente também
sentiu a crise, né? Não só o Brasil, como Pernambuco, e aí, por consequência, os municípios também, por sua vez. Mas isso é uma coisa bem Mas recente, voltando, né? bem recente, exatamente. Mas a gente fez o dever de casa no passado. Quanto tinha recursos, esses BRTs que estão aí, ou se não está completo totalmente, mas está faltando muito pouco, isso tudo foram recursos que a gente fez no passado, né, para construir novos terminais de integração, para fazer BRT, para trocar a frota da cidade. Só esse ano já tem mais 400 e tantos veículos aí novos, 0 km que entraram na frota. Então a gente tem feito um dever de casa, mesmo durante a crise, tá certo, para poder fazer a coisa acontecer. Tarifa foi congelada, aconteceu agora em 2 anos de congelamento de tarifa. Deste ano, no início do ano, foi que houve um reajuste que ficou muito aquém, na verdade, do que deveria ser, mas o governador teve essa postura de não querer aumentar muito, né, a tarifa para poder fazer uma política também social, que, como muito bem Serino falou, que a população não aguenta mais tanto aumento, é muito difícil. Então, essa questão, ele está muito ciente disso. Com relação ao plano de mobilidade de Recife, não é do governo do Estado, é da cidade de Recife. E não perdeu o recurso, não é bem assim. Tenho certeza que perdeu foi o prazo, mas esse prazo certamente será esticado, certamente será prorrogado, porque a grandíssima maioria das cidades brasileiras também não fizeram. Mas as grandíssimas maioria das cidades não tem o pior trânsito do Brasil. Vai haver, calma, deixa eu chegar lá, eu vou continuar. Não perdeu, né, o prazo, aliás, perdeu o prazo, desculpe, mas não perdeu a oportunidade de fazer o plano de mobilidade, pediu recursos ao governo federal. Nós, do governo do Estado, apoiamos essa ação do prefeito Geraldo Júlio e ele conseguiu o dinheiro e está em elaboração o plano de mobilidade, sim, no Instituto Pelápio da Silveira, que pertence à Prefeitura de Recife. Então, está fazendo. Você queria falar, Sereno? Não, que planos temos muitos, né? Nós temos aí o PDTU, o Plano Diretor do Transporte Urbano, que foi produzido há quase 8 anos atrás, né? Onde já previa nesse plano algumas situações que estamos vivenciando hoje, caso não houvesse investimentos, tá? É importante que esse plano ele seja atualizado frente à nova realidade, porque não foi feito algumas ações, tá? E o que é que vai fazer daqui para frente? Claro que é importante essas cidades, Recife, Olinda, produzirem seus planos locais, né? Mas não é por falta de plano. Não é por falta de plano. Outra questão que é importante colocar na questão da qualidade do transporte público é a valorização do órgão gestor, o fortalecimento dele. Não adianta você querer qualidade se você no órgão gestor ele não tem pessoas habilitadas tecnicamente, bem remuneradas, no sentido de fazer o trabalho necessário que precisa para você garantir que você tenha um sistema de transporte funcionando corretamente. É preciso fortalecer, não esvaziar esse órgão público, né, para que você consiga almejar a questão da qualidade do transporte público, né? Eu posso pegar um gancho, André, nessa questão que ele levantou. Muito importante a questão do PDTU, viu, Cirano? E foi ótima oportunidade, porque agora nós acabamos de pedir também ao governo federal, não sei se vai sair para esse ano ainda, mas com certeza para o ano, a revisão do PDTU. O PDTU, para quem não sabe, é o Plano Diretor de Transporte Urbano de toda a região metropolitana. Isso foi feito em 2007, 2008, mais ou menos, se não me falha a memória. E justamente por conta de que ficaram algumas coisas por fazer ainda e outras que precisarão ser feitas, nós estamos pedindo um novo PDTU, um reestudo do PDTU, para a gente de novo fazer um grande debate com a sociedade, com os usuários, com o CTTU, governos municipais, governos estaduais, metrô. E esse grande debate, como o Cirano, inclusive, deve ter participado, eu acho que participou, eu me lembro dele há 7 ou 8 anos atrás, de que todo mundo tem a oportunidade de colocar suas ideias na construção desse plano diretor de transportes urbanos. Então, vai ser muito bom. Eu tenho várias perguntas aqui, vamos tentar fazer todas. Luiz de Paulista, ele faz um comentário, ele diz: os ônibus são sujos, sucateados, cheios de problemas. Os senhores que estão no programa não andam de ônibus. Olha, eu sou usuário de ônibus, né? Eu uso metrô e ônibus, né? Realmente temos essa realidade, precisa ter mais zelo por parte das operadoras no sentido de
conservar e preservar mais os ônibus, né? Eu acho que esperava-se, eu não sei, a questão da transparência, né? Com o processo de licitação, é importante colocar como é que está essa pontuação com relação à qualidade do serviço em si, né? Da conservação, da limpeza. Eu acho que a questão da transparência no serviço de transporte público é um dos grandes calos hoje. Eu acredito que não só daqui do Recife, mas de outros estados, a gente tem dificuldades imensas, até para fazer uma pesquisa, saber ter acesso a essas planilhas, ter acesso a como esse dinheiro está sendo usado. Existem algumas medidas que estão sendo tomadas para melhorar isso, Alfredo? Porque Eu estranho a sua pergunta, André, porque eu trabalho nessa empresa há 30 anos, para você ter uma ideia, e nunca nos negamos a dar informação a ninguém. Não Pelo que contrário, negue, mas são coisas que não estão o maior com prazer acesso do mundo, fácil às o maior prazer pessoas. do mundo em fazer. Acho que a Cirana é testemunha disso também. Nós temos o maior prazer do mundo em que as pessoas vão lá, nos visitem e todas essas informações são públicas, são abertas a qualquer um. Mas não estão na internet, né? Não. Que eu tive Algumas dificuldade não. em achar. Algumas Eu procurei não, alguns mas a internet dados. mas a internet não é só uma única fonte de consulta. Mas, né? Alfredo, todas as informações Vamos lá, hoje em dia estão ao vá alcance fazer uma das visita, pessoas. vá fazer uma Alfredo, visita a gente, que a veja gente vai ter o só, maior prazer. Eu gostaria de resistir, Alfredo. Pois não. Olha, você vê o horário dos ônibus no sítio da Grande Recife. É um exercício de paciência enorme. Vê o horário. Eu não boto outra coisa, só o horário. Eu faço isso. Eu faço isso dessas vezes e me perco. Volto. Então, realmente, ele é engessado. Engessado. Você tem um canal de diálogo com a sociedade ali, para tu ter uma ideia, o Conselho Superior de Transporte Metropolitano ainda consta Danilo Cabral como presidente, Pompeia como representante da CTTU. Então, é preciso ver isso, né? Claro. Você vê, e aí a transparência, é uma questão... E a gente usa tanta tecnologia na engenharia de tráfego, a gente tem que se atualizar também. Por exemplo, hoje as empresas operadoras, elas dominam a questão da tecnologia para fazer funcionar o sistema. Infelizmente, você sabe que o Grande Recife não tem o domínio de tudo. Não tem o domínio de tudo da questão do monitoramento via GPS, realmente há uma dificuldade nesse aspecto. Daí eu digo, precisa ter gente capacitada, bem remunerada, para fazer o trabalho. Inclusive, algumas reportagens de televisão, Alfredo, já mostraram, inclusive, empresas burlando os intervalos entre um ônibus e outro, botando a culpa no trânsito. Que um ônibus era para sair às 9, outro às 9h15, aí como o outro está preso no trânsito ainda, deixa para sair às 9h40. Então, assim, isso são reportagens de repórteres que foram lá, filmaram isso. Então, assim, a gente não está falando Mas isso não tem nada a ver com transparência, não. Não, sim, eu entrei agora na questão do que Cirano estava falando, de que até essas coisas são difíceis da gente acessar. Mas, enfim, Braulio Costa, de Olinda, ele diz: sou idoso e sinto na pele a falta de fiscalização. O idoso é desrespeitado o tempo todo e o 0800 não funciona. De novo, a gente falando do canal de acesso ao consumidor ou ao usuário, que as pessoas acham difícil ainda de usar. Maria Isabel, de Camaragibe. Moro em Camaragibe e gostaria de saber por que não há mais BRTs para Boa Vista e a cidade universitária, apenas para o centro da cidade. Isso sem falar na demora da chegada de um ônibus tão importante quanto o Príncipe. Não sei de que linha ela fala, mas Camaragibe enfim. Príncipe. Camaragibe Príncipe, né? Mais uma reclamação de demora. Madalena Pedrosa, da cidade universitária. Gostaria de saber quando haverá um cartão específico para que o idoso também possa passar pela borboleta e ter outro lugar, além das poucas cadeiras da frente para sentar. Existe algum projeto quanto a isso? Temos, sim, temos. A gente também está estudando a questão do bem idoso, né? É uma questão que precisa ser melhor analisada, né? E o idoso hoje tem o livre acesso pela porta dianteira, ele tem a carteira de idoso, entendeu? Mas não é uma carteira como o cartão estudante, o Vem Estudante, que ele possa ter acesso ao... Que possa ter acesso... Não, ele tem acesso ao ônibus. Não, eu digo depois da borboleta, porque às vezes está lotado ali na frente, às vezes né? não tem onde sentar, né? Porque alguém que inadvertidamente sentou no lugar dele, né? Mas existe sim um local reservado lá para o idoso. Sim. Mas podemos estudar mais lugares, talvez mais um, mais dois, mais três, depende do caso. Pegando a deixa do idoso, aí nós devemos ser o tipo de veículo que é usado para esse idoso acessar o veículo, né? A questão do piso do degrau lá.
Eu acho que Da altura. A altura. É. É uma coisa muito sacrificante para essas pessoas. Perdemos a oportunidade aí nesse processo de licitação de propor algo melhor nesse aspecto, que facilitasse a vida, na verdade não é só dos idosos, né? Mas todos nós, né? Que é importante, nós temos um veículo que se adequa às nossas necessidades, né? E você tem uma dificuldade muito grande, né? É uma questão da qualidade do transporte também que precisa ser levada em consideração, ter um olhar crítico sobre isso. A gente só tem 3 minutos para acabar o programa, tem muitas perguntas, eu vou tentar fazer para a gente responder o mais rápido possível. Jaidete Carvalho, de Boa Viagem, ela quer saber, onde estão os ônibus com ar-condicionado? Olha, por enquanto, nós só temos BRT com ar-condicionado, tá certo? Nessa licitação que foi feita o ano passado, existe a previsão de nós termos mais veículos com ar-condicionado, né? Mas nós estamos com alguns problemas com a assinatura de alguns contratos ainda do ano passado, fruto dessa licitação. Alguns questionamentos foram feitos não só pelos empresários, como também pelo governo do Estado. Mas o nosso projeto é, sim, ter ônibus com ar-condicionado em maior quantidade na região metropolitana. Agostinho, uma última pergunta que eu queria lhe fazer, que muita gente comenta, muita gente fala que não há multas para motoristas de trânsito, que a CTTU não multa ônibus. Isso é verdade? Não, inclusive já tivemos muitos problemas quando a gente instalou um equipamento de fiscalização eletrônica na Avenida Conde Boa Vista com a Rua 7 de Setembro, exatamente para garantir a travessia segura do pedestre. Inclusive, você deve ter aí no arquivo da emissora que os motoristas de ônibus fizeram um protesto por conta das multas que estavam levando por avançar o sinal. Então, isso não é verdade. Os motoristas de ônibus são notificados. Agora, quando o número de ônibus é bem menor em relação ao número de veículos, esse percentual também é menor, mas eles também são notificados. Moacir da Silva, do Cabo. Por que o idoso de 60 a 64 anos não tem o mesmo direito a passe livre que o de 65 acima, se existe uma recomendação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que dá o mesmo direito? É porque a lei diz que são 65 anos. Se alguém fizer uma lei com 60 anos, nós vamos cumprir. Por enquanto, então, de 60 a 64 é só uma recomendação. Não existe obrigatoriedade, né? A lei é 65 anos acima. Certo. Lúcio Barreto, de Jaboatão. É legal o comércio dentro do metrô? E qual é a jornada de trabalho de um motorista de ônibus? Um deles me disse que trabalha 10 horas por dia. Vamos nos focar aqui na jornada do motorista que afeta também a segurança do usuário. Qual é a jornada média? Né? Olha, pela legislação trabalhista, isso não devia estar acontecendo, né? Nós não temos ingerência na empresa para fiscalizar o horário de trabalho, o cargo de trabalho do operário, que é do funcionário, que é da empresa. Então, cabe ao Ministério do Trabalho cuidar dessa questão, e não ao consórcio Grande Recife. Então, o funcionário que estiver passando por esse tipo de coisa, ele deve procurar o Ministério do Trabalho? Claro, sem dúvida. Quer falar? Eu só acho tem um minutinho. Eu discordo. Acho que o órgão gestor tem uma certa responsabilidade com relação a isso. Afinal de contas, ela não pode fechar os olhos a um descumprimento de uma legislação. Tá? E precisa ter muito cuidado, porque jornada extenuante, risco maior para o usuário de transporte, risco de acidentes e outras coisas mais. E não é correto, né? Gente, infelizmente nosso tempo acabou. A gente ainda tinha aqui algumas perguntas, mas vai ficar para o próximo programa. Muito obrigada a vocês pela paciência, pelas respostas. Muito obrigado, boa noite para vocês. Boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanhou até agora. O programa de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.